Olá, está no ar o Gente da Gente, programa especial. Nós dividimos em duas partes para falar do cinema físico, da sala de cinema. Você já deve ter, evidentemente, conferido. Se não conferir, confira no YouTube a primeira parte para depois acertar a segunda parte com os assuntos relevantes, sempre com o prestígio da Unimed Divinópolis, com a participação de toda a equipe da TV Candidez, sob a presidência de Mairinque Pinto de Aguiar Júnior. Esse é um trabalho que foi realizado no ano de 2020 pelos estudantes de jornalismo da Universidade Estadual de Minas Gerais, a UENG, e a gente mostra opinião, matéria, e as imagens realmente são belíssimas. E como nós alertamos na outra parte, na primeira parte desses especiais, as salas de cinemas em todo o Brasil, elas eram muito parecidas, são salas de recepção, com poltrona para o espectador esperar a hora de começar o filme, as cortinas que se fechavam, lanterninha, que procurava os lugares para aqueles retardatários. Realmente isso gerações e gerações ficaram fascinadas com este procedimento. Ir ao cinema era realmente um ritual. Gente da Gente, especial Cinema, parte 2. Alô, boa noite. Está começando pela Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão o 4º encontro dos presidenciáveis. Estamos aqui no aeroporto de Divinópolis, aguardando a chegada do deputado Ulisses Guimarães, chegando no seu jato particular. Quem vai querer? Quem vai querer a luta? A campanha de 89, uma campanha pegando fogo, Primeira campanha presidencial depois do regime militar. Ulisses Guimarães, candidato muito respeitado pela história da Constituição. Ele está um pouquinho atrasado, dentro de em breve ele estará aqui. Programado para as 10, São 2 horas. Vem a Divinópolis, todos os grandes candidatos passaram por aqui para fazer comício, grandes comícios. O partido, na época, não sei quem teve a brilhante ideia de escolher o local para ele falar aos correligionários, Já vai abrindo o cinearte direto. Vou abrir o caminho aí. Escolhe um cinearte, que naquela época já era um cinema que estava bem destinado, assim, com filmes pornográficos. Não existia muito essa preocupação do politicamente correto, só que foi demais, E como a grande imprensa brasileira acompanhava todos os candidatos, você tinha um fotógrafo, um jornalista, um cinegrafista para cada presidenciável, que todo lugar tinha, Os caras começam a reparar que o Ulisses Guimarães estava andando e atrás os cartazes de filmes pornográficos e começam a fotografar aquilo. Ulisses Guimarães faz comício em cinema pornô. Nunca foi cinema pornô. Era um cinema comum que às vezes passava um filme pornográfico, que era da vez. Provavelmente ele foi ver isso tudo no outro dia nos jornais. O Cine Alhambra, ele tem origem no Cine Alhambra anterior, no outro Cine Alhambra, que foi construído em 1939 na Avenida 1º de Junho com a Rua São Paulo. Ali ficava o Cine Alhambra antigo. Ele foi tão bem sucedido que, por volta de 1948, o meu avô, ele sentiu que tinha capital suficiente para mudar para o Líbano. Então o cinema deu certo, deu tudo bem, mas ele tinha esse sonho de mudar para a terra dele. Depois de 30 anos, meu pai teve a ideia de fazer um cinema. Aí eles acharam, o Acácio está ficando doido, construir mais um cinema,
mas ele queria construir um cinema que trouxesse filmes diferentes. Eu estava lá, né, na inauguração, né, em 68, 50 anos atrás, quando foi inaugurado, que era um cinema moderno, 70mm, chamava de Superama, uma tela muito grande. E a gente assistiu, né, o Dr. Zhivago lá, e então eu já fiquei apaixonado por aquele cinema. O Dr. Zhivago foi colocado em 70mm. Meu pai ficava conversando sobre os filmes que iam passar. E tinha uma senhora que morava lá no fundo, chamada Dona Bita mesmo, que ficava escutando as conversas, né? Então, uma hora uma pessoa passou perto dela, perguntou se ela sabe qual que é o filme que vai passar no Cine Alhambra. Ela falou assim, não sei não, mas acho que é Dr. Zhivago e os 70 Meninos. Meu pai falava, é 70mm, né? Então isso passou a ser uma piada, né? Meu pai falava Dr. Zhivago em 70mm, porque os 70mm dava aquela sensação de presença. Então o Grand Prix foi um show. Você vê que houve um diferencial tecnológico. Foi interessante, a gente vai conversando, vai lembrando, né? That was the beginning of the revolution. Todos dos Pardines eram som mono, era uma única caixa atrás da tela. Já no Alhambra, ele tinha um EPRAD, que era um som já de 4 canais. Tinham 3 canais atrás da tela e um do surround, que são as caixas laterais. Então já tinha alguns efeitos, tal, já era um som melhorzinho. Cine Divinópolis para ser concorrente do Alhambra, que o Alhambra passou a ser o mais chique de Divinópolis, era 0, e os nossos tudo usado. O Renatinho, ele, o pai deles, nós tínhamos um respeito muito grande, mas era uma questão comercial, né? Você tinha que ficar esperto, né? E eles são fortes, viu? Eles eram fortes, né? Foi um sucesso imediato. Eu lembro que toda semana meu pai ia a Belo Horizonte para trazer filme novo. Então, ele trazia filmes novos. Meu pai tinha muita energia, estava muito entusiasmado com o cinema, né? O cinema sempre lotado, né? Aquela grandiosidade, aquela suntuosidade fazia jus. Era muita gente que ia ver os filmes. Era uma época de ouro, bem dizer, de cinema, porque era a diversão mais apropriada na época que tinha, né? A não ser fora os bares e restaurantes, mas o cinema era um foco direcionado mesmo para a juventude na época. Durante as sessões da tarde, eu e meus amigos, que também eram, né, a gente gostava muito de cinema, a gente saía da sessão e ia procurar no latão de lixo os pedaços de filmes, os cortes de filmes, né, jogados fora. E ali a gente tinha esse contato com o frame. Conferia lá se o filme estava emendado certo, que era película, né? Você tinha que puxar uma parte, depois a segunda parte você emendava no final da primeira, depois a segunda no final a terceira no final da segunda e por aí vai até terminar. E todo domingo a gente fazia esse ritual. A gente assistia ao filme, terminava, a gente já ia procurar os restos de filmes, os cortes de filmes, os pedaços de filmes ali. Até que determinado dia, a gente saiu da sessão e foi procurar esse lixo e ele estava vazio. Ele não tinha mais nenhum corte, nenhum pedaço de filme, e aí a gente ficou meio que decepcionado, porque toda vez que a gente recolhia esse material em casa, a gente fazia projeção, porque a gente tinha um projetor caseiro, feito de madeira, com lente, uma luz incandescente bem forte, a gente assistia a esses pedacinhos de filme no próprio domingo. E aí, esperando um pouquinho, a gente vê que o gerente do cinema, o Euglacir, o Jim, ele chega até a gente com um pacote, né, um pacote embrulhado e diz: hoje vocês não vão precisar pegar os filmes do lixo, porque eu separei para vocês todos os pedaços de filmes. E ali tinha filmes, pedaços de filmes consagrados. Eu me lembro direitinho
a um frame com a menina do Exorcista, né? E ali é como a gente viu que estava tudo reunido, tudo limpinho e já, né, embrulhado. Então isso a gente ficou muito feliz com o presente que a gente ganhou. Lembro dessa ocasião. Sabe que era menininha, tinha cabelo e tal. Nós tínhamos cabelo, né? O cinema foi fechando aos poucos, não foi de uma hora para outra, não. Foi diminuindo, o pessoal que tinha condição já foi comprando televisão. É aquele parente que fica na cama vários anos, sabe, agonizando, aos poucos vai. Então foi uma coisa meio assim, de repente cessou. Aí você fala, pô, realmente muito tempo que eu não ia ao cinema. Morreu de feio, de pobre, de desmazelado, concorrência, o capitalismo selvagem. E aí, um belo dia, eles começam a derrubar o cinema popular. Hoje eles teriam dificuldade de fazer isso, porque você tem toda uma mobilização patrimonial, um entendimento maior do que aquilo significava para a história da cidade. Começaram a desmanchar, lógico, tudo é de cima para baixo. Então, primeiro foi o telhado, depois a estrutura dele, do telhado. Quando começou a desmanchar as paredes laterais, veio devagar, tirando, jogando. A frente, além de ser grossa, ela era toda desenhada. Então eles alugaram um muque com uma bola. Eu estava no ônibus, né? Quando eu vi, assim, estava bastante coisa, e eles quebrando com aquelas máquinas, sabe? Então aquela cortina de coisa quebrando. Eu vou falar para vocês que até hoje eu não conformo, eu vim embora chorando, porque aquilo ali representou assim, a vida de tanta gente, a alegria de tanta gente, né? A gente que vivia aquela vida antigamente, assim, eu era muito reprimida familiarmente, tudo. Então, lá dentro do cinema, eu compartilhava dos filmes, sabe? Eu entrava naqueles filmes. Na hora que eu via aquelas máquinas quebrando aquilo, né? A bola batia assim, vinha, caía tudo lá pra dentro. Foi derrubando igualzinho embaixo no isopor, assim, ó. Nossa, eu senti tão mal, mas tão mal, que foi como se quebrasse, assim, uma coisa dentro de mim, sabe? Parece que um véu sabe, tampou toda a minha frente, assim. Eu não consegui ver, não. Eu cheguei aqui em casa, eu deitei na cama e chorei muito, porque eu achei, assim, foi minha própria ilusão sendo derrubada, as ilusões, tudo que, sabe, aquele sonho, aquela coisa maravilhosa que representou para mim a vida inteira, ser uma espectadora de cinema. A gente vê cair, assim, né, aquelas máquinas batendo, derrubando aquelas paredes que, né, compostou tanta gente, tanta alegria, tanta emoção. Todo mundo estava careca de saber que estava desmontando o cinema, na iminência de fazer um hotel. Tá ali, abre a janela aqui que você vai ver o lote. Virou estacionamento. Cinemas nas cidades, em todas as cidades do Brasil, eles estão em decadência mesmo, estão fechando as portas, por falta de público, né? Por que as pessoas não estão indo ao cinema? Às vezes elas não querem saber do que está lá, né? Não querem saber da arte, não querem saber da simbolização, às vezes não querem saber, não querem pensar, né? E isso às vezes vem diminuindo essa construção. As pessoas não querem se regular para estar lá no horário do filme. A televisão é o impacto mais determinante para que os cinemas se esvaziassem. No meu entendimento, a televisão é que teve um impacto mais forte. Meu primeiro cinema foi lá em Cambuí, no sul de Minas, e não existia antena parabólica ainda. Então, tinha antenas retransmissoras de sinal. Eu pus um filme que não era para ganhar nada. E o gerente me ligou e falou, lotou. Falei, lotou? Lotou, mas esse filme não é para dar nada. Eu falei, mas tá lotado. Aí eu peguei o carro e fui lá. Falei, vou precisar saber o que está acontecendo, né?
Aí eu fui lá, o que aconteceu? Caiu um raio na antena retransmissora de televisão da cidade. A cidade ficou o fim de semana sem televisão. Lotou a boate, lotou o restaurante, lotou o cinema, lotou tudo, o clube, né? Então, prova que a televisão atrapalha o cinema, né? Isso é a prova. Isso aí já foi fechando o cinema de Minas, Brasil, tudo, nível Brasil, Belo Horizonte principalmente. Como Belo Horizonte era o nosso carro-chefe, nós acompanhamos. Fechamos um cinema, depois fechamos o outro, e aí veio fechar o terceiro. O Divinópolis ele continuou muito tempo depois da desativação do Popular, sabe? O Dinho Euglacier ele conseguiu gerenciar o Cine Divinópolis e o Cine Alhambra com muita dificuldade, porque ele revitalizou o Cine Divinópolis, que até então ou estava fechado ou o que sustentava era realmente o filme pornô. Eu tentei colocar uma programação lá no Alhambra também, lá no Cine Divinópolis, uma programação igual do Alhambra, foi um erro que eu tive. Então eu tive que manter no Cine Divinópolis uma programação mais popular. Depois eu parei lá e encerrou o cinema de vez. Tive a oportunidade de adquirir essas cadeiras do Cine Divinópolis, aí eu tenho um outro amigo meu que tinha do Cine Popular, que eu não tinha, aí eu fiz uma troca com ele, apanhei duas para guardar de lembrança. Aqui, ó, ela é montada assim, ó, tudo de canela preta, ó. Aí que perfeição. Aqui, ó, ela é montada assim, tá vendo? Aqui vai um parafuso, aí arrancou a porca, arrancou tudo, então não aproveita mais, aqui, ó. Aqui, ó, essa aqui tá boa de carro, não se aproveitava, de carro já não aproveita, aqui, ó. Porque aqui vai uma porca aqui, ó. Vai uma porca que você põe o parafuso para apertar, para segurar, igual cama, entendeu? Aqui é a porca. O dono do imóvel falou assim, monta 20 para mim, pode ficar tudo para você. Aí eu montei para ele umas 30, ele levou, mandou para o Rio, mandou para o Brasília, para parente dele, e eu fui vendendo o resto aí. Como que estragou, aí não tem como eu parafusar ela mais aqui e montar ela. Aí eles arrancaram lá, estragou, aí perdeu. Aí não tem mais, eu já pensei tudo aí, como que recupera isso aqui? Não consegue. Olha aqui, que dó. Olha pra você. Aí, sabe quanto? Ficou uns 30 anos no tempo da chuva. Tão boa que a madeira, senão já para ter acabado muito tempo. Mesmo assim, aproveitou muito ainda. Uma dó, né? Porque senão dava uma cadeira. Você vê como é que aconteceu? Porque as laterais estão todas perfeitas. Tá vendo? As laterais estão perfeitas. Só o encosto que não tá, que é o que precisava. Tá perfeito, não está. Tem um lugar aqui, ó. Tá vendo aqui a placa, ó? Do número, então, depois eu vou te mostrar a placa lá. Aqui vai uma placa com do ABC. Eu desfazer das cadeiras, as pessoas falam assim, você tem letra J, eu chamo do Zé. Aí eu pegava a letra J pro cara da cadeira. Tá vendo? O cara chama Geraldo, aí eu prego pra ele, que eu vendo a cadeira, põe a letra G pra ele, Geraldo. Se tivesse pagando a pessoa para tirar, tinha que aproveitar todas as cadeiras. E a cadeira para você montar, ela ficava espetacular. Tá vendo? Então é isso aí. O Titanic está fora da curva. Ele chegou assim fora da curva, porque ia demorar a sair videocassete, né? E toda uma mídia, uma coisa de televisão louca. Que a fila virava quarteirões, né? Era um negócio que a gente teve que chegar assim, tipo 2, 3 horas antes para poder entrar. Caravanas, ônibus de cidades vizinhas vindo para assistir ao filme. Vocês vieram de onde? De Painhas? Formiga. Era o único cinema que você tinha na região. Então as pessoas vinham dessas cidades para assistir o filme aqui. Aí parava um ônibus na porta, se lembra, descia para de Oliveira para assistir o filme. Mais de 8 semanas em cartaz no Cine Alhambra,
O sucesso do filme Titanic é incontestável. Tivemos um público ali de mais de 75 mil pessoas na época. O cinema foi modernizando, foi para shopping, os cinemas de rua foi também acabando. Foi tudo depois da época do Titanic. Início dos anos 90, ali talvez 92, 93, a coisa já não tivesse mais tão forte quanto era, né? Cheguei a comprar 10 Titanic na época, quando lançou o Titanic em VHS. Não ficava um que na locadora, locava tudo. Claro que não vou comprar 10 cópias de um filme hoje, né? Então a gente compra de acordo com a procura, né? Então, sei lá, compra um ou dois aí de acordo com que vai, né? Como o cinema estava assim, capenga, como se diz, eu fui mexer com a locadora de vídeo, que era um trabalho paralelo ao cinema. Aí depois desse tempo aí já tinha locadora, eu acho que tinha locadora sim, mas aí aos poucos o cinema o pessoal foi, como é que fala? Migrando para locadora, né? Por causa desse prazer de chegar na locadora, pegar um filme e levar para cá para assistir com a família. E ela teve, né, o seu apogeu, né, na década de 80, 90. Abriu uma locadora, abria outra, e aí foi abrir umas menores e tal, né? E aí foi indo. Depois foi com o tempo aí, não sei se o pessoal foi desistindo, fecharam, não sei. É um mercado que já tá no fim dele, sabe? Vai servir mais como, assim como o vinil é hoje, é procurado, é um nicho. Hoje a locadores de DVD também já não vinga mais, já não tem mais. Milhares de pessoas passaram por esta catraca desde fevereiro de 1968, quando o Cine Alhambra foi inaugurado. Uma estrutura que para aquela época era considerada luxuosa, 2 andares, com cadeiras para 1.200 espectadores. Durante anos, o Cine Alhambra foi sucesso entre jovens, adultos e famílias inteiras que vinham se divertir assistindo a um bom filme. Mas com o passar dos anos, o cinema foi perdendo força para as salas de exibições, que apesar de menores, oferecem mais conforto. O Alhambra estava fadado a ser exterminado igual os outros foram, não tinha como. O processo da evolução, da modernidade, engoliu o Alhambra, como não só o Alhambra, mas em geral no Brasil todo. Essa foi já estava premeditada. Até ainda segurei um certo tempo lá, insisti, mas não deu jeito, não deu jeito. Imagina você manter um cinema como o Cine Alhambra hoje, 1.200 lugares, a manutenção, energia elétrica. Quantas pessoas iriam ao cinema? No final, já poucas pessoas já iam ao cinema. Quantas pessoas você teria que ter lá diariamente para manter aquele cinema funcionando? Isso é triste, mas é a realidade. Minha relação com o espaço do Cine Alhambra foi muito afetiva, né? Porque foi ali que eu conheci os grandes cineastas, foi ali que eu descobri o meu prazer pelo cinema. E não só de cinema, mas de ir ao cinema. Não só de ir ao cinema, mas também de cinema, né? Então, essa minha relação com ele, com o Cine Alhambra, ela é mais afetiva mesmo. E eu acho que quando vier essa notícia de que ele foi demolido para um estacionamento, para uma igreja, para um shopping, eu acho que aí a tristeza vai ser maior. Em 36 anos de funcionamento, foram exibidos mais de 1.600 filmes no Cine Alhambra, mas a partir de hoje, os velhos projetores serão desligados. A gente sente mesmo, fica muito triste, mas a vida continua, né? Então qual o barco? Ele vai ser demolido, mais cedo ou mais tarde vai ser demolido. Culturalmente ele vai acabar, igual os outros acabaram. E aí tem um fim na história dos cinemas de rua e de Divinópolis. É o dia dele.